Está ali, os irmãos acompanham no telão, né? Aqui eu estou olhando lá, né? Sansão, um tipo de obreiro que não cuidou de si mesmo. Nós vamos tomar por base o tema que os irmãos escolheram e também de Juízes 13, não é? Paulo escrevendo a Timóteo diz: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo. É dar mais atenção a si. E da doutrina aí é um ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Juízes, no capítulo de número 13, diz assim, 13 verso 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu vou ler só até aqui, tá bom? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que façam, por favor, o slide. Nós temos aí o primeiro ponto que eu quero abordar, que nós vamos falar sobre Sansão. Sansão, um tipo de obreiro que não cuidou de si mesmo. E esse é um personagem do Antigo Testamento. Eu confesso aos irmãos que tem coisas na Bíblia, eu creio porque está na Bíblia, porque algumas coisas nos parecem assim, meio fora do normal, né? Por exemplo, como Sansão entra na galeria dos heróis da fé e Daniel não entra. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Sansão está lá, mesmo depois de tudo que aconteceu, Sansão está lá na galeria e Daniel não entra. Deus sabe de todas as coisas, tá? Daniel não entra por referência, mas entra por inferência. Lembra quando a Bíblia diz: pela fé fecharam boca de leões? Aí está Daniel, uma inferência. Aí esse primeiro ponto vou abordar o seguinte: que Sansão é um tipo de obreiro privilegiado. Por quais motivos? Está aí. Primeiro, porque ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre. Então isso é um grande privilégio, não é assim? Ser escolhido desde o ventre da mãe. Segundo, porque ele foi escolhido por Deus para libertar a nação de Israel. Terceiro, que ele nasceu num lar piedoso, porque os seus pais eram tementes a Deus. Imagina o ambiente desse lar. Pais piedosos, então é uma bênção. E por último, Sansão foi um homem dotado de força. Tudo isso, irmãos, é privilégio. Mas parece que Sansão não soube lidar muito bem com essa questão da força, né? E aí, irmãos, se não tiver sabedoria, pode canalizar a força para o lado errado. Então tudo isso é privilégio. Lembrando aos irmãos que ministério é privilégio, mas também responsabilidade.
Irmãos, já viram tanta gente que são privilegiados. Tem um pai crente, uma mãe crente, irmãos crentes, mas não aproveita, não é assim? Não segue o mesmo caminho. Por exemplo, quando a gente fala de Samuel, irmãos, foi o segundo maior profeta do Antigo Testamento. Um homem que a Bíblia diz, de Dan até Berseba, a palavra dele não caía por terra. Mas já viram os filhos de Samuel? Era terrível, foram terríveis. Homens que exerceram também grande posição, mas não fez por onde, os filhos também terríveis. O caso Eli, um sacerdote, mas os filhos dele eram terríveis, tanto que a Bíblia diz que Deus queria matar eles. Irmãos, eu não consigo nem mensurar o que é Deus querendo matar alguém. Imagina isso, Deus matar alguém. A Bíblia diz que Deus queria matar os filhos de Eli. Então, se você tem privilégios, aproveita. Por exemplo, hoje você está sendo separado, não é para servir o presidente da República. Você está sendo separado para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está sendo separado para servir a noiva do Cordeiro. Isto é um privilégio. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, sem te desmerecer. Você que foi separado aqui hoje, tem gente melhor do que você, que poderia ser separado. Tem gente mais preparado do que você. Tem gente que tem mais condições intelectuais do que você, mas Deus escolheu você. E aí não interessa quem não gostou. Quem não gostou vai reclamar com o dono da obra. Não vai adiantar muito, mas vai lá. Não é assim? Porque por isso Jesus falou, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi. Talvez alguém assim, mas fulano, eu acho que, porque a gente é isso, né? Acho que fulano merece. Um é alto demais, outro é gordo, outro é baixo, outro é branco demais, tal. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não erra na escolha. Deus não erra na escolha. Se Ele chamou você, é você mesmo. E se você está aqui dizendo, pastor, mas eu estou tremendo. Opa, tá legal, continua tremendo, porque enquanto você tremer, você vai depender do Senhor. Amém? Vamos mais adiante, irmãos. Eu não vou enfadar os irmãos por causa do horário, fica tranquilo, não é assim? E nós vamos falar que é um estudo, os irmãos sabem que é diferente de pregação, né? A pregação a gente mais vai para a emoção, mas o estudo eu tenho que a razão, né? Lembra, a Bíblia é um livro que foi destinado à mente para ser entendida e ao coração para ser amado. É claro que nós pentecostais achamos que nós vamos resolver tudo na base do poder, do sangue tal, fogo, roda tal. Irmãos, a gente resolve na palavra. Enquanto a Bíblia é ministrada aqui, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus repreende depressão, crise de ansiedade, tudo pelo poder da palavra. Só quem crê diga amém. Então vamos aí ao segundo ponto. Sansão, um tipo de obreiro que prefere andar sozinho. Olha bem isso daí, irmãos, aqui ó. Sansão tinha enorme dificuldade de manter um relacionamento saudável e tranquilo com as demais pessoas. Após Deus lhe dar grande vitória, ele habitou na caverna de Etã. Então ele era do tipo que preferia o isolamento. Isso é um problema sério para obreiros. Obreiro acha, não, eu não preciso de ninguém, de companhia. Não. Irmão, nós somos o corpo de Cristo. O diácono precisa do presbítero, o presbítero do diácono, o pastor precisa do diácono, o diácono precisa do pastor. Nós precisamos um dos outros. Nada de isolamento. E aí eu coloquei ali, ó, Jesus nunca andou sozinho. Reuniu pessoas em torno de si. Isso é um exemplo para nós, não é assim?
Por favor, não seja um obreiro isolado na igreja, porque você vai ser uma tristeza para o rebanho do Senhor. Depois eu coloquei Paulo, o apóstolo, o maior líder cristão do Novo Testamento, tinha vários auxiliares. Por falar nisso, irmão, Paulo é o maior exemplo de obreiro que não anda sozinho. Os irmãos já viram a lista da relação interpessoal de Paulo, como é grande? E ele cita nome de obreiros que a gente não se vê pregar aí, mas aqueles homens e aquelas mulheres foram verdadeiros baluartes na obra do Senhor, verdadeiros campeões de Deus. É claro que a gente fala de Abraão, e com todo o mérito, Abraão, nosso pai na fé, de Moisés, o homem que mais aparece na Bíblia, 847 vezes, o único homem que tem um cântico no céu. Os irmãos já viram isso lá em Apocalipse? E cantava o cântico de Moisés. Isso é um privilégio. O homem que Deus sepultou, o homem que Deus falava face a face. A expressão face a face, pastor Moisés, é tete a tete. Isto é muito privilégio, glória a Deus, que Deus deu a um homem. Então esses são homens conhecidos. Mas Paulo cita, irmãos, nome de obreiros que talvez você nunca nem tenha ouvido falar, ou ouviu falar pouco, ou quando lê você não dá muita atenção. Deixa eu citar aqui alguns. Paulo fala, já ouviu falar de Apeles? Apeles, Paulo fala assim: Apeles aprovado em Cristo. Precisa de mais alguma coisa, irmão? Se esse obreiro já é aprovado em Cristo, então ele tem amor, tem fé, tem esperança, tem sabedoria, tem graça, porque quem é aprovado em Cristo tem tudo isso. Então, Apeles. Os irmãos já ouviram falar de Epafrodito? Epafrodito, pela causa de Cristo, chegou às portas da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo as necessidades no Evangelho. Isso merece um glória a Deus? Epáfras, os irmãos lembram de Epáfras? Meu companheiro. Paulo cita até o Demas, que no começo era um bom obreiro, mas depois se desviou, lembra? Demas, amando o presente século, amar o presente século aí se desviou, mas era um companheiro. Paulo cita Lucas, só Lucas está comigo, que é o único escritor gentil do Novo Testamento. Paulo cita o Marcos. Está vendo quantos nomes? Agora Paulo cita, e aí vou falar aqui para as irmãs obreiras. Paulo cita o nome de duas irmãs. Lembra da irmã Sintique e da irmã Evódia? Está lá em Filipenses. Paulo fala assim: olha, Sintique e Evódia, sintam mesmo no Senhor. E por que Paulo está falando isso? Porque parece que estava havendo um problema entre elas, né? E os irmãos sabem que ministério tem problema. Basta ver aonde tem gente, tem problema. Aonde tem gente, tem problema. Por mais que, mas pastor, mas fulano é cheio do Espírito Santo, ele roda, ele pula, mas ele tem problema. Ele é ruim também. Ele é ruim. Que isso, pastor, o senhor está dizendo? Irmãos, se um lugar onde tem gente ruim é entre nós. Eu pensei que ia ter um glória fortão, não tem não. Irmãos. Aqui pensa lugar para ter gente ruim é dentro de igreja, irmão. Igreja tem todo tipo de pessoa, eu estou mentindo. Entre nós tem mentiroso, tem gente violenta, tem gente fofoqueiro, tem gente murmurador. Desculpa a expressão, pastor, vou usar uma expressão. Tem vagabundos, tem também entre nós, mas tem salvo, tem liberto pelo sangue de Jesus. Porque a igreja, pastor, era o único tipo de lugar que tinha tudo para dar errado, irmão. É a igreja, porque é o único lugar que reúne todo tipo de pessoa. Já viu? O pediatra vai lidar só com criança. Já viu?
O psiquiatra tem pessoa que tem problema mental. Agora, pastor lidar com prostituta, traficante, né? Gente falsa, gente que fala muito, gente que não fala nada. Todo tipo de gente, obreiro tem que lidar. Então a igreja tinha tudo para dar errado. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai e salva, convoca lá do mundo, tira e bota sentado um do lado. Tá vendo esse irmão aí? Ele pode ser mais bonito do que você tal, mas ele é cheio de problema. Mas por que tu consegue olhar para ele e rir para ele? Sabe por quê? Vou te explicar. Tem uma coisa em você e nele que faz toda a diferença: graça de Deus. A graça de Deus faz com que você olhe para esse irmão e diga: você é uma bênção para mim. Você pode falar para esse seu companheiro: e nós só estamos aqui por causa da graça. Por causa da graça. Aleluia. Então isso é igreja, irmãos. É a igreja. Por isso que a igreja é um projeto de Deus. Jesus chama os homens mais falidos, mais desacreditados. Irmão, seja sincero. Jesus passa a noite toda orando para escolher discípulos. Até hoje eu não consigo entender, pastor Diego, como naquela escolha vem Judas, vem Tomé, vem Tiago, tem filho do trovão, tem quem duvida, tem traidor. E olha, irmão, Jesus orou a noite toda. Imagina se não orar. Mas Jesus chamou. E a Bíblia diz, Marcos 3,13, ele chamou os que ele quis. Então é com ele. Ele chama quem ele quer. Glória a Deus, ele chama quem ele quer, porque a obra é dele. Os irmãos já viram lá em Atos dos Apóstolos, aqueles homens que são salvos lá, ali tem terroristas, irmãos, que Jesus salvou. São verdadeiros terroristas. Não precisa ir longe não. O Paulo, que é gente pior do que o apóstolo Paulo, um assassino, irmão. Tanto que ele fala: o principal dos pecadores sou eu. Mas no dia que Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, maravilha. Eu não vou dizer que ele caiu do cavalo, que a Bíblia não cita isso. Diz só que ele caiu. Aleluia. Se é do cavalo, não, isso não interessa. Agora, irmão, Saulo não se converteu quando se levantou. Saulo se converteu quando caiu. E por que, pastor, o senhor fala isso? Porque quando ele caiu, ele falou: quem é Senhor? E ninguém chama Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Jesus fez ele perder a princípio a visão física para dar visão espiritual. Glória a Deus. Então, irmãos, é a chamada de Deus. E aí faz desse o maior de todos os apóstolos. Então ele falava: é voz de síndico, sinto mesmo no Senhor. Então, irmão, já viu? Dá problema com a irmã de círculo de oração, dá problema com a irmã no conjunto. Aí o pastor não pode ficar do lado de uma e arrebentar a outra. Aí tem que falar assim: não, tem que olhar e dizer assim: ela é um evódia, essa é síndica. Todas têm validade, vocês têm que sentir o mesmo no Senhor. A obra é do Senhor. A casa é do Senhor, o conjunto é do Senhor. Porque tem gente que acha que é dono dos grupos da igreja. E tem gente que acha assim: também se me tirar desse grupo, esse grupo acaba. Eu vou te dar um aviso aqui. E você bem direto, curto e grosso, mais grosso do que curto. No dia que tu pensar assim, Deus te tira, coloca um pior para fazer melhor. Sabe por quê? Porque Deus não dá sua glória para ninguém. Aleluia. A igreja não depende de mim, de você para estar aberta. Ela depende do dono dela. Aleluia. Então, irmãos, quando Davi lá
tinha um mentor chamado Natan que o confrontava. Está vendo? Todos esses homens tinham alguém. Você tem um Natan para dizer o teu erro? Ou você só quer amigo para te bajular? Para dizer que você está fazendo tudo certinho? Né? Tem que ter um Natan. E os irmãos sabem que esse episódio ali, quando Davi pecou, Davi não pecou num dia e confessou no outro, não. Davi ficou cerca de 1 ano. Olha como Deus é misericordioso. Aí Deus envia o Natan, um profeta. Natan conta uma história para Davi de um homem rico que se aposta da ovelha de um pobre. Aí o Davi enche o peito e diz assim: digno de morte é o homem que fez isso. Já viu, irmão? Toda pessoa no erro quer punição para os outros. Desconfia quando tu vê um crente salgado demais. Desconfia, pode desconfiar. Só quando Davi fala isso para Natan, Natan falou: Davi, você é esse homem. É você que está em pecado. Aí Davi: pequei contra o Senhor. Também o Senhor trespassou o teu pecado. Tu não vai morrer. Glória a Deus. Mas irmãos, já viram o Salmo 51, Davi contando? Quando ele pede: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Imagina um obreiro sem alegria, cerca de 1 ano. Está governando a nação, mas está triste. Está tendo o nome de rei, mas não tem alegria nenhuma. Obreiro não pode ser assim. Não perca a alegria da salvação. Os pecadores vêm aqui, irmãos, e se vê em nós derrota, como eles vão aceitar a Cristo? Se não vê em nós alegria. Uma coisa é você estar passando luta, você está triste. Outra coisa é você ser triste. Crente em Jesus tem a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, Davi tinha um mentor que o confrontava. Moisés, olha lá, tinha um conselheiro, que era o seu sogro. Viu? Sogro é bênção, né? Como sogra também é bênção. É só lembrar de Noemi e Ruth, né? Então, olha o sogro de Moisés. Irmão, Moisés estava fazendo tudo. O sogro prestou atenção. Por isso que é bom ter conselheiro. Por falar em conselheiro, pastor Moisés, com todo o respeito, e eu lhe respeito muito aos pastores aqui, a amada igreja, mas eu quero um conselho, e isso vale para a igreja. Oremos para que Deus levante mais conselheiros na igreja, porque está nos faltando conselheiros e intercessores. É 2 classes que falta demais na igreja, porque a Bíblia diz que com conselhos prudentes se faz a guerra, e dá instrução ao sábio e ele se torna mais sábio. Provérbio 9, verso 9. Então nós temos que ter um conselheiro. Irmão, não vai nessa, eu já sei tudo, ninguém precisa me ensinar. Você não sabe não, você não sabe nada. Então Moisés, o pastor Moisés, estava dirigindo o culto, cantando o corinho, dirigindo o grupo de varões, entendeu? Servindo ceia e tal. Chegava no final do expediente, cansadão. Hoje foi demais a batalha. Tá? Eu estou parafraseando, tá, irmão? Não tem na Bíblia isso não, só para vocês entender. E aí o Jetro, o sogro dele, olhou e um dia chama: Moisés, um conselho, não é bom o que tu faz, não é bom. Você está sobrecarregado demais, você está fazendo tudo. Separa homens aí capazes, temente a Deus de verdade, e nomeia, um grupo tal, você separa para chefiar 50, outro para 100, outro para 1000, mas as causas maiores vêm a você para você resolver. Faz isso. Glória a Deus que Moisés ouviu. Conselho para os obreiros aqui, e vale para todos nós. Irmão, não queira fazer tudo na igreja. Você não precisa morrer pela igreja, Jesus já morreu. Não, pastor, hoje eu não posso nem faltar, se eu não for, o culto não anda. Meu irmão, pare, meio corre da vida. Tem dia que não dá para fazer, não é?
Eu já vi pessoas obreiros falar assim, não, mas se eu não fizer a obra, se eu não fizer, eu morro. E eu falo, e se morrer, tu não faz. Não é? Tu não faz. Morre aqui para ver se no teu sepultamento já não estão negociando o teu lugar. Irmão, estou falando para obreiros. Eu estou falando, isso é uma realidade. Então, corda esticada demais arrebenta. A Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme a tua força. Então, Jetro aconselhou Moisés e foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque Moisés, irmãos, o maior líder do Antigo Testamento. Os irmãos lembram? É que pena o tempo aqui é pouco, eu não quero enfadar os irmãos. Mas o irmão lembra que Moisés resolveu uma causa que pela lei não poderia. O que a lei dizia que não poderia fazer aquilo. Lembra? Quando as filhas de Zelofeade, o pai delas morreu, e aí, filhas não tinham direito à herança, pela lei não tinha, mas a Bíblia diz que elas foram até Moisés, chegaram lá em Moisés, reuniu os anciãos da congregação e falou, Moisés, nosso pai não morreu aí em pecado na rebelião de Corá. Não, nosso pai não estava no meio disso aí. Então não é justo que aquilo que é do nosso pai seja passado para o outro, para outra pessoa. Aí Moisés, olha aqui, o líder também, irmão, não dá resposta pronta a ninguém. O líder Moisés falou assim, não, eu vou consultar o Senhor. Vai saber o que o Senhor vai dizer. Amém? Ministério tem que consultar o Senhor. Se você não ora, você vai dar tiro errado. Aí Moisés foi lá, Senhor, orou o Senhor. Aí a Bíblia diz, o Senhor falou assim, as filhas de Zelofeade falam que é reto, pode dar herança a ela. Aleluia! Merece um glória a Deus isso? É o obreiro, irmãos, é o obreiro tendo cuidado da doutrina. E aquelas moças mudaram a sua história. Então não deixa o que é teu na mão de estranho. Amém? Isso é outra mensagem. Mas vamos lá. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Olha lá, protegeu sua integridade. Né? Deixa eu ler aqui que aqui está. Protegeu sua integridade praticando a prestação de contas. E a pergunta que eu faço ali, para quem estou prestando contas? Lembra qual era a ordem de Nabucodonosor? Matar todos os sábios da Babilônia. Aí quando chega o conhecimento de Daniel, Daniel pede o tempo e Daniel convoca os seus amigos para orar. Irmão, círculo de oração não é de agora não. Olha de onde já vem. Já vem de muito tempo atrás, né? Obreiros, quem tem que orar os obreiros. Por falar nisso, irmão, a gente joga tudo que é trabalho de oração nas irmãs, né? Mas na igreja primitiva, quem orava eram os obreiros. E a gente precisa ter obreiros que oram. As irmãs oram mesmo, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas a gente joga tudo em cima das irmãs. A quem tem que orar são os obreiros. E aí Daniel faz esse ciclo de oração. A pergunta que eu te faço, você tem amigos para orar com você? Você tem amigos para orar por você? Se você estiver passando uma crise agora, você tem alguém que você pode ligar e falar assim, ore por mim? O que significa isso, pastor? Significa que você está cuidando de você. Significa que você está tendo cuidado. Irmãos, e orando não tem como dar errado. Orando o céu se abre. Orando Deus atende. Orando a graça é derramada. Orando o poder de Deus vem sobre nós. Orando o céu se abre. Orando prisão se abre. Orando Jesus cura.
orando, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quem pode glorificar a Deus por isso nesta noite? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida. Aí Daniel orou, irmãos, e Deus revelou o segredo a Daniel. Então, irmãos, quando um líder resolve andar sozinho, é sinal de que algo não vai bem. E nós, obreiros, temos muito essa tendência, irmãos. Você lembra de Elias, depois de ganhar, vencer a guerra lá com os profetas de Baal? Ele deixa o seu moço e vai para o deserto sozinho. Se isolou. Deixou o seu moço. Aí, cansado do caminho, deitou lá, né, no deserto e dormiu. Né? O profeta estava cansado, estava mentalmente mal. Mas aí o Senhor é bom, né, irmãos? Enviou o anjo lá e despertou o profeta. Falou: Elias, levanta. Come, bebe. Elias olhou, irmãos. Tinha pão, tinha água. Da onde veio aquele pão? Da onde veio aquele pão? Isso para mim pouco interessa. Sei que pão apareceu. Milagres não se explicam. Glória a Deus. Aí vejo os irmãos que Elias estava tão cansado que comeu, bebeu e dormiu de novo. Eu vejo, o Senhor não condenou, não, deixou ele dormir. É sonoterapia. É Deus tratando do profeta. Consultório no deserto. Que bênção, né? Tratando. Eu tenho falado, pastor Moisés, onde eu tenho pregado, e vou falar aqui, porque eu repito as coisas, irmão. Eu repito muito. A Bíblia repete. O Salmo 107 tem 4 versículos iguais. Então, se a Bíblia... Jesus repetia muito. Então, aprendi com ele. Glória a Deus. Então, eu tenho falado aonde eu tenho andado. Irmão, sabe qual é o mal de muita gente? O problema de muita gente? É sono. Quem lembra daquela palavra que a mãe falava para o filho? Quem sabe você falou muito para você: vai dormir, fulano, teu mal é sono. Não tem essa expressão? Então tem gente, irmãos, que só precisa dormir. E eu vou te dar um conselho: vai dormir. Deita, dorme, descansa. Que enquanto tu dormir, Deus se revela a você. E você se reabastece emocionalmente. Isso é cuidado. Não pode um obreiro ficar a noite toda sem dormir, com insônia. Eu sei que às vezes acontece, mas isso não pode ser um ritual na sua vida. Deus vai te dar sono a partir de hoje. Deus não quer que você vai dormir só a poder de remédio. Claro, tem que tomar remédio, mas tomar com excesso, não. Então, fale para esse santo, essa santa ao seu lado: irmão, dorme e descansa, dorme, descansa, vai ser bom, vai ser descansar, descansa. Se você quiser, anota isso que eu vou te falar. Deus não quer usar um homem cansado, nem uma mulher. Os irmãos já viram, quando a gente está cansado, o nosso raciocínio não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Agora, já viu quando você está descansado? Você rende mais. Descansa no Senhor, espera nele, pois dele vem a tua salvação. Descansa, irmão. Descansa. Lembra, Jesus, cansado do caminho, descansou. E olha como Jesus é inteligente. Descansou junto à fonte. Inteligente. Descansou perto de onde tem água. Glória a Deus. Jesus, irmão, descansou. Jesus dormiu no meio de uma tempestade, irmão.
Como é que pode isso? Está uma tempestade e Jesus está dormindo. Os discípulos tiveram que acordar, mestre, nós estamos perecendo. Aí Jesus acordou e resolveu o problema deles. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus dormiu, irmão. Dá para dormir em meio à tempestade. Não sei qual tipo de luta você está passando, né? Mas dá para descansar no meio dessa tempestade. Dá para descansar. Você crê nisso? Você crê nisso? O que é isso, pastor? É cuidado. É você cuidando de você mesmo. Cuida de ti mesmo. Cuidar de você significa dar mais atenção a você. Irmão, para de ficar pegando tempestade dos outros. Tem gente que arruma tempestade e te bota dentro e depois ele sai fora e você que vai morrer afogado. Não morra por causa de ninguém não, irmão. Que isso, pastor? Você tem que cuidar de você. Você quer curar os outros se você está ferido. Seja curado. Presta atenção em você. Você não vai resolver problema de todo mundo. Se você não está conseguindo resolver os teus, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. Cuida de você mesmo, cuida da doutrina. Porque Deus não quer usar uma pessoa cansada. Deus quer usar você, mas para louvor da sua glória. Essa palavra está sendo válida para os irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos mais adiante, irmãos. Eu já vou parar, tá, irmãos? Eu já vou parar. Eu peço, irmão, pula essa parte aí. Olha lá. Os perigos de um líder que vive isolado. Perde a simplicidade, não investe em relacionamentos, se torna autoconfiante, pode ter mau humor crônico. Já viu, irmão, obreiro mal-humorado? O sangue de Jesus tem poder. Que chega e se tiver na portaria, ele assusta os visitantes. Está repreendido no nome de sangue e fogo, né? Mau humor crônico. Eu não estou dizendo que a gente não tem mau humor, porque pastor tem mau humor. Irmão, eu também sinto raiva. Não se assusta. Que isso, pastor? Hoje um amigo meu, pastor Diego, ele estava contando uma situação que aconteceu e ele falou: meu amigo, toda vez que eu lembro disso me dá uma raiva. E ele, pastor, eu falei: rapaz, eu que não estava lá já estou com raiva também. Eu também já estou com raiva. Que, irmãos, a gente não adianta disfarçar assim: irmão, eu não tenho nada contra o óleo, irmão. Eu amo meu irmão, sabe, meu irmão? Você é uma bênção, mas dentro está assim, miserável, que não morre. Tanta gente boa morre, você não morre, né? Já vi gente pedir perdão só para tomar ceia, mas não perdoa nada, né? Então é gente que guarda. Então ter mau humor a gente tem. Eu sinto raiva também. Inclusive eu aconselho a você orar até quando você estiver com raiva. Que isso, pastor? Ore com raiva. Ora triste, ora alegre. Chega para Deus: Deus, eu estou com raiva, eu estou com vontade de matar uns 10. Aí Jesus vai te entender. Glória a Deus. Ele sabe como tratar com você. Sabe que a gente passa mal em muita coisa, irmão? Porque guarda, fica ali, e isso daqui a pouco tu tá com a veia do coração entupida, daqui a pouco a tua pressão tá alta. Conta para Deus o que vai na tua alma. Jesus, eu tô com raiva, mas eu não quero ficar assim. Eu quero que o Senhor me liberte, trata comigo. Aí Jesus vai tratar. Glória a Deus. Daqui a pouco passa. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, é cuidar de si mesmo. Então, líder tem mau humor crônico. O sucesso dele levanta uma parede de isolamento entre os demais, né? Se torna um ingrato. Irmãos, é duas coisas perigosas ali: sucesso e ingratidão. A pior coisa é lidar com gente ingrato,
E como nós temos gente ingrato entre nós, que não reconhece que foi ajudado. Deus nos livre desse tipo de pessoa. Olha lá o sucesso, irmão, que levanta o camarada antes, que não era conhecido nada, ficava pedindo, né? Até oferece agenda aberta. Minha agenda está aberta. Porque quer ser conhecido. Mas depois que chegou aqui, acha que é o tal. Então o sucesso pode te matar. Tem 3 barras que todo obreiro, e quando eu falo do homem, eu falo da mulher, mas estou falando aqui, obreiros têm que ter cuidado. 3 barras, e são pesadas. Primeiro é a barra do ouro. O que significa a barra do ouro? Dinheiro. Dinheiro. Nós temos obreiro com sério problema com dinheiro. A segunda barra é a barra da fama, sucesso. O sucesso que mata. E a terceira barra é a barra da saia, sexo oposto. É a barra da saia, é o sexo oposto. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Grandes ministérios têm sido derrubados por causa do maldito pecado do adultério. Irmãos, adultério continua sendo pecado. Essa semana eu conversava com um obreiro que ele falava assim, pastor, ele falando de um certo presbítero, pastor Moisés, que ele falou assim, se mulher me der, desculpa a expressão que com respeito, eu pego mesmo, depois eu dobro o joelho e peço perdão. Esse tipo de gente que nós temos entre nós, há poder no nome de Jesus. Isso é teologia capenga. Tem que se consertar. Tem que se consertar. Deus ainda exige santidade na sua casa. Santidade ao Senhor. Então lidar com o sexo oposto não é fácil, irmão. E não vem que não, fulano, eu olho para fulano, eu não sinto nada. Então tem alguma coisa errada com você. Tá? Se aproximar, meu irmão, tem coisa que passa longe. Não fica alimentando. Tem certos elogios que você já tem que cortar logo. Já viu, irmão? Hoje, por causa do advento da internet, quanta gente está sendo destruída dentro de casa por causa desse maldito pecado. Obreiros afundados em pornografia. Isso é um mal que está acontecendo. E Deus está dizendo, cuida de ti mesmo. Que sejamos libertos, irmãos, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Então, se tornam homens de Deus que escolhem andar sozinha lá, se tornam presas fáceis do diabo. Então, irmão, você tem aquele amigo que você pode confessar suas fraquezas? Tem gente que é algo, não, eu não conto nada para ninguém, não. Quem não confessa fraqueza, vai confessar fracasso. E quem não ouve conselho, ouve coitado. Então você tem que ter alguém que, agora, cara, irmão, é amigo de confiança, né? Porque tem alguns amigos que se você contar coisa, a torcida do Flamengo toda vai saber. É? Eu lembrei aqui de uma história, pastor Moisés, de que 3 irmãos estavam no monte, orando, aí eles resolveram, cada um confessar qual a fraqueza, a maior fraqueza que eles tinham na vida. Aí o primeiro falou, rapaz, o meu maior problema é bebida. Uma cerveja, eu não posso ver a cerveja que isso mexe comigo. Tá bom, e você, outro? O meu é mulher. Eu não posso ver mulher que eu fico doido. Isso mexe comigo. Aí o terceiro, e você? O meu é que eu não posso ouvir nada, que eu conto tudo pro pastor. Sei qual que era o pior aí, né? Então, cuidado para quem você se confidencia. Cuidado para quem você conta as tuas fraquezas. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Amém, igreja? Vamos já terminar? Glória a Deus.
Pastor, eu só vou citar. O senhor me dá 10 minutos? Me dá 10 minutos? 9h30 eu prometo que acaba. Os irmãos esperam 10 minutos. Eu peço perdão aos irmãos. Eu só vou citar, não vou nem comentar lá. Sansão, um tipo de obreiro que perdeu a capacidade de aprender. Olha lá, ó, era centrado em si mesmo, indisciplinado, arrogante, por isso não era ensinável. Ele não sabia ouvir. É um perigo, é aquilo que quer. Lembra? Quando ele quis uma esposa, aí o pai falou, não é outro, não, essa daí é porque ela me faz bem aos olhos. Faz bem aos olhos, mas faz mal ao coração. Tem gente que é assim. Ele não aprendeu com o erro dos outros. Ele não aprendeu com os próprios erros. Isso é um perigo. Passa aí, meu querido. Veja alguns dos seus grandes erros. Errou em escolher uma mulher para casar que não era do seu povo. Olha o primeiro erro. Errou quando tocou em um leão morto. Não sei se os irmãos já viram alguém pregar essa passagem, e pode soar até bonito, mas não é bíblico. Sansão mata um leão, o leão está morto, depois ele veio e tinha mel. Lembra que ele tirou o mel do leão e deu para os seus pais. Preste bem atenção. Já vi gente falando, quer mel, mate o leão. Só que esse mel aí, pastor Diego, vinha de cadáver. Vinha de coisa morta. Irmão, cuidado. Da onde essa doçura que você está experimentando está vindo. Olha a procedência. Mas está docinho, pastor. Mas é de cadáver. É de coisa que não presta. Muito cuidado. Então, errou. E vou dizer a verdade, irmão. Sansão, ele errou também porque ele se aproximou de um cadáver. Ele era nazireu de Deus. Ele não poderia fazer aquilo. Pela lei, Sansão, se ele falasse talvez com o pai dele, ele tinha que voltar, ele ia ter que rapar a cabeça, ele ia ter que começar tudo de novo. Eu tenho uma palavra aqui com respeito a alguns obreiros que às vezes caem na caminhada, mas não quer ser tratado. Que acha, eu sou pastor, sou pregador, quem vai me ensinar? Não, eu tenho agenda, eu vou cumprir. Tem gente, pastor, que está no nosso púlpito, mas tinha que estar sentado, sendo tratado, porque não está com condição nenhuma de ministrar ao povo de Deus. Agora, é fácil para um obreiro aceitar isso? Irmão, nós precisamos ser tratados, irmão. Todos nós aqui. Todos nós precisamos de tratamento. E Deus faz essas escolas bíblicas aqui. É o momento de Deus te tratar através da palavra. Da palavra, Deus usa a palavra para tratar você. Então, cuidado. Se tiver que parar. Tem dia que a gente tá bom para não pregar. Não dá para pregar, não prega. Se você é pregador, se alguém tem algum pregador aqui ou cantor, não se torne escravo de agenda. Isso é um perigo. Eu recebi 3 convites para pregar amanhã. Rejeitei todos os 3. Eu disse, não, vou estar na minha igreja. Não pregue todo dia, não é todo dia que você tem para dar. E outra coisa, se você só dá, você nunca recebe, daqui a pouco você fica sem. Aí você vai ficar dando comida enlatada para o povo. O povo de Deus não merece isso. A noiva do Cordeiro tem que ter pão fresco. É palavra. Então temos que deixar Deus tratar com a gente, irmãos. Então cuidado. Fale para alguém aí, não toque em leão morto. Se tiver que tocar em leão, tem o da tribo de Judá. Glória a Deus. Esse é bom. Glória a Deus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Enquanto eu estou ministrando essa palavra,
Deus está fazendo algo tremendo aqui. Eu tenho certeza que cadeias inteiras estão sendo quebradas, que pensamentos maus estão sendo expulsos e que a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então adore ao Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Sansão errou, irmãos, em Gaza, se deitando com a prostituta. No Vale de Soreque, se apaixonou por Dalila. E os irmãos lembram, né? Dalila, cuidado. Uma vez perguntaram com o irmão, o pastor, qual era o tamanho do cabelo de Sansão? Aí o irmão falou, Dalila. Os irmãos, então Dalila conseguiu descobrir o segredo de Sansão. E os irmãos sabem que foi triste, né? Olha lá, Sansão não aprende. O pecado da sedução é terrível. Por não aprender, acumula fracassos e derrota. Olha lá, perde a visão, a unção, o equilíbrio, a posição de príncipe. Lamentável isso. Sansão, um homem que só piora. Passa aí, meu querido, a gente vai fechar agora. Tem 3 minutos. Sansão, um tipo de obreiro descontrolado. Olha lá, era o tipo de obreiro que pressionado não aguentava a pressão. Dalila pressionou e descobriu o segredo dele. Então, cuidado, o obreiro tem que ter boca fechada. O obreiro do Senhor precisa entender que, como qualquer pessoa, ele tem limite de suportar pressão emocional. Passa aí, meu irmão. Muitas vezes ele está sem as mínimas condições emocionais e físicas, embora espiritualmente esteja bem, para atender e conversar com as pessoas. Sansão, ao mesmo tempo que era capaz de realizar obras inéditas, com a sua imensa força física, qualquer problema pequeno o desestabilizava. Então, irmão, lembra, Sansão parece que era aquele que gostava de resolver tudo no poder, né? Quando Dalila manda amarrar ele, aí vem os filisteus, ele levanta, arrebenta tudo. Mete o fogo lá na seara dos filisteus. É o tipo de crente que é pentecostal e assim, não, eu não vou, Deus, não se mete comigo não, que eu sou do monte, eu oro, Jesus mata. Né? Tem uns assim, eu oro, Jesus mata, é tudo no poder. Até o nome de Sansão é pequeno sol, já é coisa quente, né? Então, irmão, se você não está com condição emocional, não entre para resolver, descansa, aprenda, que Deus vai te abençoar. Puxa aí, irmão, mais uma, só que eu quero, eu quero só dizer isso daqui para os irmãos. Sansão realizou grande feito, venceu muitos obstáculos, tais como matou um leão sem nenhuma arma na mão, matou 30 homens, dominou 300 chacais amarrando um no outro e atirou no campo dos filisteus, matou 1000 homens com a queixada de jumento, removeu os portões de Gaza. Só não foi capaz de vencer a si mesmo. Eu termino com essa palavra. Sansão não foi capaz de vencer a si mesmo. Tenha cuidado de ti, meu irmão. Tenha cuidado da obra. Tenha cuidado, que o Senhor te guarde. Pastor Moisés, por favor, se aproxime. Tinha mais coisa para falar, mas não tem problema não. Fica aos irmãos, se quiserem depois, pegue o estudo. Davi tinha 5 pedras, usou só uma. Golias deve ter irmãos, né? Então, usa tudo. Glória a Deus. É pão, leva pão. Jesus, quando multiplicou os pães, sobrou 12 cestos cheios, não jogou fora. Ele tinha 12 discípulos, 1 cesto para cada um. Glória a Deus. Sai daqui e leva pão no cesto para quem está com fome no caminho. Deus te abençoe em nome de Jesus.